Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, o arquiteto e urbanista Tito Carvalho, que recentemente esteve em Guarapari, palestrando sobre um tema muito atual e que tem tudo a ver com a gente na Cidade de Saúde, que é justamente sobre as cidades do futuro e a qualidade de vida dessas cidades. Ele vem acompanhado do empresário Antônio Zon, que juntamente com a Macafé está com Reserva Mari lá, um residencial maravilhoso em Nova Guarapari, que a gente também fala um pouquinho dessa qualidade de vida aqui na nossa cidade. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem, né? Conversar um pouco com o Tito Carvalho, parabenizar pela palestra da qual eu tive a oportunidade de acompanhar. E eu acho que hoje a qualidade de vida não está só no ser humano, né? Ele quer no seu meio também, principalmente, né? É verdade, Alfredo. Bom, obrigado pelo convite. Não tem nada mais democrático do que a cidade, né? Assim, e se tem uma coisa que todos desejam é qualidade de vida. Se a gente partir desse pressuposto, tudo mais cabe. Falar sobre sustentabilidade ambiental, sobre mobilidade, qualidade do espaço público, moradia, né, desenvolvimento econômico, tudo isso faz parte de viver em cidade. E a gente percebe que apesar de ter muito investimento na cidade nos últimos anos, nas últimas décadas, nem sempre a gente conseguiu crescer com qualidade de vida e às vezes até conseguiu decrescer essa qualidade de vida. Então, por que será que investiu-se tanto e a gente não consegue ter de volta esse investimento, né, em vida? É verdade. A gente fica pensando nas cidades, né? A gente vê, vamos tomar Guarapari como exemplo, que é uma cidade pequena, e a gente vê que hoje a grande preocupação é a questão da mobilidade, dos automóveis, né? Dos grandes veículos, tipo ônibus, caminhões. Hoje em dia me parece que isso está virando um grande problema, não só, né, nas pequenas, mas como nas médias e grandes cidades também, questão da mobilidade e ocupação desse solo também. O Brasil hoje, 85% da população já vive nas cidades, que representam 2% do nosso território, ou seja, muita gente em pouco espaço. E não é apenas em uma ou outra cidade que a questão da mobilidade é um problema, isso é generalizado no mundo inteiro. Então percebeu-se que, na verdade, nós estamos fazendo a cidade de uma forma equivocada, né? E ficou claro que não cabe mais o indivíduo como foco, o indivíduo no sentido, a mobilidade para o indivíduo, mas e sim pensar coletivamente. Então, precisamos realmente imaginar que a cidade vai caber um carro para quase habitante? Possível. Então, temos que pensar em outros sistemas de mobilidade. Só que não dá para desassociar, separar a mobilidade com o desenvolvimento urbano, né, fornecimento de água e outros serviços, né? Então, ou seja, tudo isso tem que ser pensado de forma integrada. Veja bem, Tito, a gente está falando sobre essa questão de qualidade de vida, que todo mundo hoje fica muito preocupado com isso, né? E a gente nota que as cidades, a grande maioria, não houve um projeto que valorizasse isso, né? A coisa foi crescendo meio que deliberadamente e agora a gente tem que adaptar essas cidades para a questão da qualidade de vida, a humanização das cidades, a questão do verde, a questão, né, do tráfego nas vias. Tudo isso hoje parece que virou assim, uma grande equação para ser solucionada, né? A gente cresceu... Bom, o fenômeno cidade no Brasil é muito recente, em torno de 40 a 50 anos. Então estamos aprendendo a fazer cidades, né? Durante boa parte desse período houve um crescimento quase que espontâneo, bastava querer fazer, fazia, enfim, sem nenhum planejamento. Mais recentemente, você já tem cidades que têm pelo menos um plano de desenvolvimento, que é o famoso PDM, mas o que se percebe é que ainda falta um projeto, ou seja, o plano é uma lei, né? Você não consegue traduzir algo que é em 3 dimensões em parágrafos, em linhas. E aí entra a falta do projeto da cidade, ou seja, não necessariamente tudo que está sendo pensado, projetado em pequenos pedaços, quando a gente junta, transforma essa cidade em algo bom. E as cidades que fizeram uma mudança real de crescimento de valor e qualidade de vida, passaram sim por pensar, desenhar, planejar a cidade como um todo, ainda que se execute por partes, obviamente, né? Vocês, arquitetos e urbanistas, devem pensar muito nisso, né? Quando vocês circulam pelas cidades, eu acredito que você já vai enxergando assim, a questão das soluções por onde você passa, tipo, né, onde cabe uma ciclovia, onde cabe realmente uma avenida mais larga, onde pode se colocar estacionamento. Acredito que vocês pensam muito nisso, a área verde, né, vai sempre identificando esses aspectos e espaços também para serem aproveitados nisso. Sem dúvida, né? A gente sempre olha a cidade como um grande potencial, grandes possibilidades, só que a gente também tem que entender que a cidade é algo absolutamente democrático, né? Então não dá para pensarmos isoladamente. Se a gente for pensar seriamente numa cidade nova ou renovar alguma cidade, isso tem que ser construído um grande acordo, né? Que onde todos sejam ouvidos e participem,
né, com uma condução técnica bastante importante e necessária, sem dúvida nenhuma. Quais são aspectos hoje, em título, assim, em termos de qualidade de vida, que é primordial, por exemplo, uma cidade como Guarapari, né, que a gente sabe que está sempre em constante reforma, sempre estão aí, né, melhorando de alguma forma. O que se precisa hoje para realmente manter um mínimo de qualidade de vida na cidade? Bom, primeiro deixar de pensar sazonalmente, ou seja, uma boa cidade para visitar, já que a vocação de Guarapari é o turismo econômico, certamente, uma boa cidade de visitar é aquela cidade boa de morar. Então, ou seja, se a gente pensar para os visitantes, para os moradores, os visitantes serão atendidos. Outra, a gente tem aqui em Guarapari um volume de variação muito grande por demanda de serviços públicos, então eles têm que ser trabalhados de uma forma bastante bem feita. Acima de tudo, mobilidade pensada de forma integrada, ou seja, não dá para a gente botar ruas indefinidamente. Então temos que ter mais gente caminhando, mais gente circulando de bicicleta, menos gente precisando de usar o carro, ou trabalhando mais perto de onde mora, né? Uma boa dinâmica econômica, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, e processos que sejam menos agressivos ao meio ambiente, ou seja, você descobrir como crescer valorizando o meio ambiente, não depreciando o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Falando em meio ambiente, eu acredito muito, né, que hoje, vocês arquitetos urbanistas, devem pensar muito nessa questão de aproveitamento mesmo, né, de áreas verdes, de situações que já existem, que podem ser preservadas e dá também para edificar juntamente, fazendo um equilíbrio aí nessa situação. Pois é, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A preparação e a proteção da cidade, do meio ambiente, a gente não pode separar uma coisa da outra. Até bem pouco tempo atrás era visto como um problema, um empecilho para o crescimento. Tanto a Grande Vitória como um todo, né, a gente percebe que os atores estão aí. Né? Quem viu a cidade desenvolver nos últimos 30 anos, quem participou desse desenvolvimento, continua aí e percebeu os ganhos e as perdas. Então acho que a gente tem que transformar essa história em nosso favor, ou seja, perceber que aquilo que a gente via como perda de espaço, né, preservar uma nascente, preservar uma área verde, preservar um mangue, isso pode ter um potencial de desenvolvimento ambiental e econômico, e isso ganha todo mundo com esse processo. E não ganha um e perde outro, não é um jogo de perde e ganha, todos temos que ganhar, senão todos vamos perder. Né? Então qualidade de vida tem a ver com essa integração do negócio com o ambiente natural, o ambiente construído, e quando nós atingirmos essa maturidade, nós teremos naturalmente ganho para todos. É verdade, você tocou num ponto interessante na sua palestra, que você falou que a cidade boa para se morar é aquela que o cidadão gosta de morar, né? Se sente bem, automaticamente é uma cidade boa para ser visitada. Eu acho que isso aí é meio que um ditado do turismo, né? Meio uma situação turística, né? Porque se a gente mora bem, por exemplo, em Guarapari, gosta, automaticamente a gente pode oferecer ao turista essa qualidade de vida também, né? Perfeito. Por que nós temos que sair daqui para viver qualidade de vida em outro lugar, se nós podemos tê-la aqui? Então nós temos que ser muito ambiciosos com as nossas cidades, no sentido de promover qualidade de vida, não para poucos, aí para todos. Essa que é a diferença deste momento, ou seja, garantir a diversidade social, a diversidade de usos, a diversidade econômica, ou seja, uma cidade dinâmica, uma cidade diversa. Né? E Guarapari, por exemplo, tem todo o potencial nosso de crescimento com qualidade de vida. É uma cidade viável de ser pensada e trabalhada, mas nós temos que ter mais ambição, sim, com as nossas cidades. Acho que estamos todos pensando com pouca ambição no sentido da qualidade de vida. E essa qualidade de vida, hoje em dia, ela é valorizada. Ela gera negócio, gera renda, gera trabalho. Então isso é bom, nós chegamos num momento de uma grande oportunidade para todos. É verdade, a questão da qualidade de vida, né, a gente passa também pela questão da preservação. Por exemplo, o empresário Antônio Zon, através da Macafé, tem uma reserva Mari, gente, que a gente vai mostrar no segundo bloco, que realmente é um empreendimento de primeiro mundo, né? A gente sabe que é um residencial, né, praticamente um bairro residencial dentro de Nova Guarapari, e lá você tem muito verde, você tem as praias, você tem realmente uma situação de fauna e flora ainda muito latente, né, muito verdadeira. É fundamental preservar isso, né, para que a gente possa edificar, mas também possa preservar aí esse meio ambiente, né? Pois é, eu acho que achar essas soluções e tornar os negócios ainda melhor, essa é a oportunidade que nós vivemos hoje. Fazer como fazíamos há 10, 5 anos atrás não é mais suficiente. Então, pensar num negócio que trabalhe mobilidade, né, trabalhe o ambiente natural, o ambiente construído, relação com a comunidade, essa é a grande oportunidade. Quem, né, trouxer novas possibilidades vai estar saindo na frente, sem dúvida nenhuma. É verdade. Para terminar esse bloco, rapidinho, a pergunta que não quer se calar. Hoje, com essa questão da selva de pedra, né, de muitas décadas que se fala, leia-se selva de pedra, essas cidades que vão
construindo, virando verdadeiras fortalezas, né? Tipo Nova York, cidades grandes assim que vão se emendando. Acredita-se que hoje o ser humano está voltando aos primórdios, né? Querendo adaptar essa cidade um pouco à humanização, né? Ter o verde, ter as áreas de preservação, ter realmente a questão da natureza cercando essa selva de pedra. Pois é, quando a gente vê uma cidade como o Rio de Janeiro demolindo um elevado, onde só passavam carros, né? E para valorizar o que estava abaixo dele, que era uma cidade já totalmente degradada, e começa a apresentar isso ao mundo, né? E as pessoas da própria cidade e o mundo começam a descobrir, né, novas possibilidades, qualidade de vida, mostra para a gente que é um caminho sem volta. Só que nós não podemos esperar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo para fazer isso, até porque isso não é para toda a cidade. É verdade. Então nós, moradores e visitantes, merecemos isso todo dia e não esperar um grande evento externo e fazer para o outro. Por que não fazer para nós mesmos e para a nossa comunidade? Eu acho que isso é um bom questionamento para a gente fazer diferente, né? Ou seja, identificar as áreas que não estão sendo utilizadas, né? Às vezes estão ali, né, paradas, enfim, gerando até outro tipo de risco social. Sim. E transformar essas áreas num aproveitamento coletivo. Seria isso? Né? Imagina que a gente tem que ter cidade sendo usada 24 horas por dia. Aqueles bairros onde você usa de dia e não usa de noite, geralmente os bairros mais comerciais, por exemplo, você tem problema da segurança à noite. Então, como é que eu vou pensar numa cidade que ela funciona parte do dia e na outra parte ela não funciona, e aí nós temos que prover serviço? Por que ter esse uso mais coletivo, esse uso mais em vários horários, né? Então a gente vê vários pequenos exemplos, aquelas ruas que têm sentidos mudados aos domingos, ou até deixam de ter uso para o carro para ter uso do lazer. Então a gente começa a ter diversidade. São trabalhos técnicos, assim, todos querem bem a cidade, eu acredito profundamente nisso, mas nós temos que entender que é uma conta de chegada, ou seja, não dá para todo mundo ganhar sempre, então precisamos sentar e fazer um grande acordo. Como fazer com que todos ganhem no coletivo, mesmo que talvez um não ganhe tanto quanto ganharia antes. E esse acordo ele tem que ser construído a partir de um projeto de cidade. Qual é a cidade que nós precisamos? Né? Qual é a alma dessa cidade? O que a gente tem nela que não tem mais em lugar nenhum, ou mesmo num determinado bairro? Então, é a somatória dessas preciosidades que vai transformar esse lugar num lugar com todo o potencial que ele tem e que nós merecemos viver. Com certeza, gente. Olha, já no segundo bloco a gente continua conversando, falando um pouco mais dos projetos, né, das cidades do futuro e principalmente preservando a qualidade de vida, o meio ambiente e a mobilidade dessas cidades. É isso aí, eu faço um pequeno intervalo rapidinho de olho nas dicas e volto já já. Tá indo bem, então? Boa, excelente. Já volto, eu vou voltar. Aí eu vou falar um pouquinho do Reserva Marinha, mostrar as fotos e a gente vai